Poder sentar, meus amados. Para mim, está sendo um momento precioso poder desfrutar deste clima, né? Desta confraternização ao mesmo tempo, deste momento de respeito, de amor, de fraternidade, de crescimento. E a única diferença é que os irmãos estão na primeira classe, né? E eu estou aqui no vagão de carga, só. Mas estamos no mesmo trem, né? E se os irmãos quiserem saber o que é que eu estou dizendo, quando chegar a sua vez, o irmão vai entender. Entenderam? É que sentar para ouvir é 1 milhão de vezes melhor do que subir para falar. Essa aqui é a verdade. Meus irmãos, nós estávamos já com as barreiras quebradas, quando estávamos comunicando já este conceito, e o momento exigiu que nós parássemos, porque nesta terra tudo tem início e tem fim, as coisas boas e as coisas más, graças a Deus por isso. Mas hoje nós estamos lidando com coisas não somente boas, mas excelentes, né? Excelentes. E coube a mim tratar de uma matéria que eu chamaria de crítica, porque é um assunto que inquire, que cobra, não somente nos leva a refletir, como nos leva também a fazer uma medição das nossas necessidades. E se neste período que eu passar com os irmãos, eu conseguir inflamar alguém para buscar conhecimento, para buscar formação bíblico-teológica, eu me dou por satisfeito, né? Porque, no fundo, essa matéria é provocante, é provocadora. Ela incita o ouvinte, no mínimo, a refletir sobre o que já possui, mas também provoca aquele que tem menos para buscar mais. Jesus mesmo disse que não conhecer as Escrituras é mais que um equívoco, né? É um erro. Ele disse: errais por não conhecer as Escrituras, né? Ele também fala do poder de Deus. Eu até queria dissociar aqui o poder de Deus das Escrituras, mas às vezes, por falta de uma formação adequada, nós manipulamos o poder de Deus, ou o título poder de Deus, para satisfazer as nossas manias de falsidade cristã, e às vezes muitos de nós queremos provar que somos mais crentes do que aqueles que são mais maduros, porque na concepção dos neófitos, falar em línguas, gritar, pular, aplaudir e coisas semelhantes está em voga, né? E isso nivela eles por cima, ao passo que aqueles que são mais ponderados, são mais sedimentados nas suas convicções, na sua maturidade cristã, no seu conhecimento teológico. Então, para aqueles, esses são frios,
são desviados, né? São pedantes, quando na verdade há um equívoco muito grande, né? Mas Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, porque julgais nelas ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Tá? Eu parei aqui por falta de tempo, não diria, porque o momento chegou. E eu queria poder trabalhar pelo menos uns 5 minutos ainda nesse ponto crítico da nossa explanação, porque o conhecimento da palavra de Deus aqui faz a diferença na nossa maneira de viver, como diz o latino, nosso modus vivendi. Nós somos crentes, cristãos, servos, filhos de Deus, irmãos de Jesus. Temos por companheiro o Espírito Santo, e não é aquele que anda lado a lado, mas conosco. Ele faz parte do nosso ser. Só não me pergunte como, porque eu não sei lidar com essa anatomia, nem com esse fisiologismo, literalmente falando. Eu não sei explicar, e pode ser que algum teólogo aqui, na sua oportunidade, explique para a igreja, mas essa eu vou ficar lhe devendo. Na verdade, o que eu quero salientar aqui é que muitas pessoas se valem do perfil funcional, do perfil ativo do Espírito Santo para estabelecer seus próprios conceitos, equivocados, certamente, e ao invés de se sentirem usados ou se permitirem ser usados pelo Espírito Santo, usam o Espírito Santo ou o seu próprio nome para suas crendices, para suas formas, às vezes absurdas, em nome de uma vida espiritual, em nome de uma vida mantida, controlada e dinamizada pelo Espírito de Deus. E para estes, que eu espero que não estejam entre nós, oxalá estivessem, que seria um excelente momento para aprender um pouco, né? Para estes é que existe portas e portões abertos para que tenham um pouco mais de conhecimento por meio dos cursos que a igreja oferece, porque o conhecimento sedimenta emoções, o conhecimento dá perícia, e às vezes perícias de autocirurgia. É aquela cirurgia, como a gente diz na teologia, faça você mesmo, porque há coisas que nem mesmo Deus faz, para que possamos nos separar de certas crendices, de certas anomalias espirituais, e que em nome do Espírito Santo se faz o que não deve e o que não tem respaldo bíblico. Então, por outro lado, tem também aqueles formalistas, e isso acontece geralmente nos irmãos que fazem da nossa igreja, né, um museu, e vai viver da história da igreja, da cultura da igreja, do perfil da igreja antepassada,
e quer atualizar-se nesse contexto, às vezes não só passado, mas retrógrado, né? E não só retrógrado, mas também atípico aquele perfil que a nossa igreja estabeleceu à luz da Bíblia, para que a igreja possa crescer com maturidade e com dinâmica respaldada pelos princípios e padrões da teologia. Tomara que eu esteja sendo claro com os irmãos. O que eu quero, em outras palavras, dizer é que nós temos 3 tipos de pessoas na nossa comunidade evangélica da Assembleia de Deus. Vamos partir dos equilibrados, dos sensatos, dos coerentes, dos submissos, dos sedentos por mais conhecimento, dos maduros. Aqui está o ponto de equilíbrio. Mas, para um lado, nós vamos ter aqueles rígidos, aquela estrutura sem articulação, sem mobilidade. Assim foi que eu nasci, assim eu conheci, dessa situação eu não mudo, desta postura eu não mudo, vou para o céu desse jeito. Às vezes aprenderam que certas coisas não são pecado e certas coisas são pecado. Então, o primeiro grupo é aquele para o qual tudo é pecado. A única coisa que não é pecado é jejuar, orar, dizimar e vir para o culto. Não é? Talvez seja muito. Aqui só tem adultos, né? Eu era muito jovem, solteiro, num culto de doutrina, rasgou o verbo assim, e disse: meus irmãos, eu sou casado há 15 anos e nunca vi minha mulher sem roupa. Então ali ele começou a doutrina dele naquela noite. Então aquilo gerou uma expectativa, uma inquietação, e todo mundo, quando olhava para ele, disse: olha, aquele é o obreiro que nunca viu sua mulher sem roupa. E aquilo foi pegando, criando proporções, e alastrou-se pela igreja fora. Aquele é o obreiro que nunca viu sua mulher sem roupa. Resultado: a primeira vez que ele viu uma mulher sem roupa, adulterou com ela. Não é? Então, esse é um extremo para o qual eu desaconselho a igreja. Nós precisamos ser sensatos, coerentes, equilibrados, adequados. Nós precisamos ter a Bíblia como nossa regra de fé. Mas tem um outro lado, que também é uma excentricidade. É aqueles para os quais nada é pecado. Estamos já numa época de modernidade, né? Já estamos na época do pós-moderno, e nós temos que acabar com essa crendice, com esse jeito macabro de ser cristão. Nós temos que viver a vida assim que Deus nos deu ela para viver. Vamos viver da forma como ela se manifestar. E aí nós podemos cair no formalismo, não só sob o ponto de vista de comportamento entre pessoas de sexos opostos. Eu estou de sexo oposto. O que eu estou dizendo é que o formalismo entra aqui também. Ele faz parte disso aqui, né? Tanto para um lado quanto para o outro. E o formalismo, quando ele tende para o mundanismo, para o materialismo, para a plasticidade teológica,
onde se pode encontrar um amparo para as nossas deformidades, e o Evangelho que se ajuste, o Evangelho que, se quiser, me ajuste nesse contexto, mas eu não pretendo mudar, porque afinal de contas a igreja é um lugar onde nós podemos ser consertados, e a igreja terá que me aceitar como eu sou. E é em função disso que aparecem as soluções dentro do centro da teologia. Nós precisamos aceitar a correção, os ajustes, a moldagem que a própria palavra de Deus estabeleceu e continua estabelecendo. Nós precisamos aceitar correções, aconselhamentos, nós precisamos atentar para todos os discursos. Desculpe eu usar essa palavra discurso, porque nós estamos numa sala de aula. Eu não quero me sentir nesse momento num púlpito. Neste momento eu preciso me sentir numa sala de aula, porque se eu falar aqui de pregação, daqui a pouco tem gente falando em línguas estranhas, e eu não sei se de fato é tão conhecida essas línguas, né? Sem, contudo, querer ridicularizar ninguém. Mas eu quero chamar os irmãos para uma realidade de sala de aula. Eu estou querendo chamar os irmãos para uma reflexão teológica. Nós precisamos entender que, muitas vezes, nós não nos damos conta de que estamos nos desviando do centro. O centro é aquela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ora, nós nos desviamos para um enrijecimento. Ora, nós enveredamos para um mega e largo caminho que nos dá a liberdade de pensarmos como queremos, de agir como queremos, e a Bíblia que se preocupe de se ajustar à nossa maneira de ser e de viver. E muitas igrejas, igrejinhas e igrejolas estão neste caminho. E algumas outras na direita, onde tudo é pecado, onde só o Espírito de Deus é quem manda, e o homem que Deus levantou não manda. Mas nós não temos tempo para isso. Que o Senhor nos ajude a entender, porque nós estamos num curso de curtíssima duração. Então, nós não temos tempo para desenvolver um pensamento. Nós temos que passar por eles ponto a ponto. Agora, nós queríamos falar sobre o ativismo religioso e o individualismo. Nós precisamos entender o seguinte: isso é um perigo de grandíssimas proporções. O ativismo religioso quase sempre é a resultante de uma fuga. É isso que eu estou dizendo. O ativismo religioso é quase sempre uma fuga de uma vida contrita com Deus, de uma vida de responsabilidade, de uma vida de seriedade, de tal forma que a ocupação desta pessoa tem como prioridade fazer com que a sua mente não tenha conteúdo para administrar à luz da palavra de Deus. Então ele vai se envolver, mesmo com as coisas santas da igreja, mesmo com o santuário, mesmo com o púlpito, ele vai se ocupar. Porque quanto mais ele estiver envolvido, menos ele vai se sentir cobrado das suas mazelas e das suas, às vezes por ignorância e às vezes por determinação. Ele tem suas mazelas guardadas e a terapia dele é se ocupar nas coisas e na casa de Deus. Às vezes por ignorância. É importante se ocupar nas coisas de Deus, porque é mais fácil se ocupar
recebendo tarefas do que se dedicar a aprender com responsabilidade, tendo a quem prestar contas por meio das suas provas. Estou falando de um curso. É muito mais fácil se ocupar e fazer, e fazer, e fazer, e fazer. E aí eu entro naquela filosofia bíblico-teológica. O fazer sem ser é uma falácia. Ser sem fazer é uma desgraça. E o fazer sem ser é uma falácia. Aí eu volto. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque são elas que de mim testificam, e julgais ter nelas a vida eterna. Então, sempre que alguém só goste de fazer, mas não goste de ouvir, não goste de aprender, não procura ninguém para saber um pouco mais, cuidado, pode ser alguém correndo grandes riscos. Certamente, alguns líderes aqui já identificou alguém, já ou não? Não precisa me responder. Mas como responsável por sua vida espiritual, corra atrás. Diminua sua lide, suas responsabilidades com o fazer. Traga-o para perto e verifique se de fato ele não é um daqueles que nos dias do culto do ensino não estão presentes, porque está ocupado. Porque ocupado não ouve, não ouvindo não precisa mudar. Não gostaram, não? Não gostaram, eu já vi que não gostaram. Mas isso é uma realidade. Eu estou falando de coisas autênticas. Eu estou falando de coisas autênticas. Pessoas que não gostam de orar, porque acham que já sabem tudo, já tem muitos anos de fé. Para que orar mais? Eu sei tudo. Tudo que eu tinha de conquistar, já conquistei. Não é? Então, os líderes de congregações deveriam conhecer seus obreiros nesta ótica, nesta perspectiva, por esta lente. Quantos dos seus obreiros não gostam de ouvir a palavra no culto do ensino? Quantos dos seus obreiros não gostam de estar no culto de oração? Vai fazendo um levantamento. Vai fazendo um levantamento. Quantos membros da igreja também não gostam disso? Mas é um ativista. Ah, então esse serve para diácono. Não serve coisa nenhuma. Não serve coisa nenhuma. Ele vai fazer sem ser a vida inteira. Porque ele percebeu que mesmo sem ser, ele foi condecorado com um espaço. O seu fazer agora já está oficializado pelo ministério. Contudo, sem ser. Esse é o chamado ativismo religioso. Provavelmente, eu continuarei amanhã com tudo isso. Os irmãos entenderam? Leia comigo. Muitos formados em igrejas priorizam estas formas e estruturas e tendem a fechar os olhos aos valores essenciais da vida cristã. Então, eu acho que isso agora ficou bem claro, né? Depois que eu disse por antecipação o que esse texto curto contém. Está claro? Agora, eu não vim aqui para autorizar os irmãos a ficar com o binóculo detectando, aquele é um dos tais. Esse está no perfil do que o pastor Eliezer falou. Pelo amor de Deus. Ninguém está autorizado a fazer esse tipo de coisa. Tá?
Agora nós vamos entrar na essência da matéria. Como e quando se dá início à educação? Eu gostaria de inicialmente lhes dizer que a educação cristã não começa na ETAD. Quais são os cursos aqui, irmão? De teologia? Sim. N. Infinitos cursos, né? Me dá uns 3 aí. Tem a faculdade teológica com bacharelado. Tem a EPOS. Tem o SECOM. Basta. Alguém pode dizer assim, mas o que eu faço para fazer parte de uma estrutura onde se aprende, né? Primeira coisa que eu queria dizer para os irmãos, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, está aqui. Dá para ler bem? Não, está muito pequeno, né? Eu desrespeitei a distância dos irmãos lá atrás. Não, de fato, eu me equivoquei no tamanho dessa fonte. Alguém não está lendo bem lá atrás, né? Não estão lendo? Não. Desde que a criança nasce, aliás, desde que nasce, a criança necessita de informações para expandir os seus conceitos. No início da minha carreira, eu estava atendendo um pediatra, médico também é paciente, né? E eu estava atendendo já um médico, um professor da universidade, famoso, um francês, chamava-se Dr. Monastier, com quem fizemos uma boa amizade, enquanto tratávamos dele. E conversando e tal, eu estava tratando exatamente desta concepção ensino-aprendizagem. Eu estava tratando com o mestre, e a gente já não estava ganhando nada, né? Claro, também não queria, mas estávamos tirando proveito um do outro, chamado simbiose. E daí eu disse, conversando, ele fez, olha, eu vou te contar uma coisa. Eu estava atendendo uma paciente, aliás, eu estava atendendo um paciente, uma criancinha, e a mamãe me fez uma pergunta. Disse, Dr. Monastier, ele me dizendo, a partir de quando que eu devo ensinar o meu neném as coisas? Ele sabia a idade do neném porque era seu paciente. Ele disse, quantos meses mesmo tem seu neném? Disse, 6 meses só. 6 meses só. Pois bem, então você está atrasada com ele faz 6 meses. Alô, mamãe? Alô, papai? Entendeu o que eu falei? Então ele disse aqui, desde que nasce, a criança necessita de informações para expandir os seus conceitos. O nenê não sabe nada quando nasce. Ele sente diferenças, por exemplo, ele estava no útero. Depois ele se vê fora do útero, nesse universo novo, né? Ele já morava há 9 meses, num casulo, vamos chamar assim. Depois saiu, e de repente ele se vê num universo
onde não tem paredes, e daí ele começa a querer se encostar em algo ou em alguém. E esse algo é alguém, que é a sua mãe. Por instinto, ele vai mamar. E ele começa agora a aprender, pela força do hábito, que quando está com fome, ele já tem onde buscar a sua nutrição, a sua sobrevivência. Por um ato involuntário, por diferença de pressão, os pulmões inflam e se esvaziam. E não vou dar aqui uma aula de fisiologia, mas isso é o suficiente para os irmãos entenderem o que eu vou dizer. Só que ele nasce com olfato, nasce com visão, nasce com audição, nasce com tato, falei? Então, ele nasce com os sentidos. E é por meio desses sentidos que a criança aprende. Aprende. Falar de Papai do Céu para um nenê que nasceu ontem tem sentido? Não tem não. Deixa ele crescer, deixa ele quebrar bastante coisa em casa, para depois a gente perceber que ele já sabe o que quer. Mas ele precisa aprender a quebrar, ele precisa aprender a dominar os pais, ele precisa ser desordeiro no lar, para depois começar a aprender que Jesus existe, que há um Deus no céu que nos ama. O que é isso? Alguma coisa está errada? Então, aqui começa a educação cristã. Nenê nasceu, abriu-se uma escola de educação cristã. Seu lar é uma escola de educação cristã. Como é duro para os professores começar do zero com uma criança na escola dominical, com 6, 7, 8 anos de idade, porque muitos pais deixam de vir para a igreja, porque não querem trazer as crianças, porque se incomodam com a criança e porque acham que a criança incomoda a igreja, não é? Mas há também o outro lado, sobre o qual eu queria falar um pouco. Não sei se vamos ter tanto tempo assim, mas primeiro eu podia dizer o seguinte: é real, é autêntico, é científico. Se há aqui algum psicólogo, quer seja do sexo masculino ou feminino, que me diga que eu não estou inventando. Existem duas palavras por meio das quais se educa uma criança, ainda de colo ou recém-nascido. São as palavras sim e as palavras não. Mas ele entende português, quer seja português, quer seja inglês, quer seja hebraico, quer seja grego, quer seja latim, a língua morta, quer seja qualquer idioma, francês, espanhol, não importa, ele vai aprender no seu idioma, naquele com o qual ele vai se relacionar com a mamãe e com o papai. Porque estas duas palavras determinam o conceito do permitido e do proibido. Contanto que estas duas palavras sejam usadas adequadamente em relação ao tempo, em relação às circunstâncias. Quando eu falo do tempo, eu estou falando do momento. Momento, circunstâncias, entonação e manifestação facial. Eu não vou precisar dizer mais nada aqui, porque eu não estou aqui dando uma aula de
pré-natal para as mães, nem para os pais, na área do ensino, e nem muito menos aqui dando um curso de formação para os professores desta faixa etária. Mas também estou dando uma contribuição, se os senhores não me julgarem assintoso em poder estar falando e chovendo no molhado. Mas por que eu estou dizendo isso? É porque o culto doméstico precisa ser trazido para o lar, assim que a criança nasce. Quer dizer, não é assim que a criança nasce, mas assim que a criança nasce, ela precisa estar no culto doméstico. Ela precisa ouvir os hinos. Agora, é claro, não vai se cantar com um bebê recém-nascido no campo: os guerreiros se preparam para a grande luta. Não. Tem hinos adequados, né? Mas eles precisam começar a ouvir, a estar num clima de adoração. E o bebê vai formando os seus conceitos. Mas aquilo que diretamente ele alcança é o sim e o não. No primeiro momento, no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, a criança vai assimilar muito pouco. Mas quando ele passar para a fase dos 6 meses, aí dá-se início à expansão da capacidade da assimilação dos conceitos. E é nesse momento que aquilo que já foi dito, e insistentemente dito, e colocado, e falado, e cantado, e gesticulado, aí sim, a terra está fértil para, ao mesmo tempo que esta expansão ocorre, a assimilação também ocorre, claro que nos níveis compatíveis com a faixa etária do neném. Talvez eu esteja chovendo no molhado para os irmãos, mas faz parte do ofício do meu trabalho aqui, né? Porque só amanhã é que nós vamos entrar numa demanda um pouco mais avançada, né? Tá certo? Posso continuar nesse nível de informação? E a partir de 1 ano, quer dizer, já se foram 2 módulos, né? De 0 a 6 e de 6 aos 12 meses. E a partir de agora, a criança já pode assimilar informações, diga comigo, com explicações. Com explicações. Agora, alguém pode dizer, mas como que eu vou fazer isso? Pergunte para a mamãe que ela sabe. Porque Deus, na sua maravilhosa formação do universo, Ele capacitou a mamãe para entender seu neném. As mamães que o digam. Sim ou não? E as mamães têm certeza que seus filhos lhe entendem? Entendem. Quantas mamães estão aqui que concordam comigo? Levante a mão. Tem algum psicólogo aqui entre nós? Ou psicóloga? Gostaria que tivesse, porque daí eu iria estar mais respaldado ainda, né? Então, eu gostaria muito, mas muito, que os irmãos assimilassem isso aqui, não porque eu esteja dizendo, mas porque a informação é preciosa. Isso aqui é uma pepita de ouro. Eu não sou autor disso aqui, e por isso eu me sinto à vontade para dizer, isso é uma pepita de ouro. Nós temos grandes exemplos bíblicos da educação doméstica. Os senhores sabem que Deus chamou Abraão para uma missão singular. Todos conhecem a sua história. Os senhores também sabem que, num dado momento da adolescência de Abraão, de Abraão? Quem foi que falou Isaac? Sabidinho, é isso mesmo.
Deus fala com o pai. Abraão, seja aqui, Senhor. Toma o teu filho. O teu único filho. E oferece-o a mim. Claro que eu não vou aqui estabelecer um sermão, nem um estudo bíblico, particularmente a respeito desta relação formativa entre Abraão e seu filho Isaque. Eu quero extrair aqui uma pérola da educação, da formação espiritual. E aquele adolescente vai com o pai de madrugada. Eu vou usar uma palavra ainda que fora de tempo em relação à idade do Isaque, mas Abraão desmamou Isaque e levou consigo de madrugada. A Bíblia não diz se o pai e o filho se despediram da mãe. A verdade é que saíram com os seus servos para um lugar que Deus havia de mostrar. Também não está em questão. O que está em questão aqui foi uma pergunta. Foi uma pergunta. Uma pergunta que arremata. É uma pergunta que é uma chancela. É uma pergunta que autentica. É uma pergunta que responsabiliza. É uma pergunta que se reveste de uma competência singular, de um modelo para os pais modernos, para os pais cristãos modernos. Abraão chega no lugar da adoração, do sacrifício, monta o altar, organiza a lenha, levava consigo fogo, e Isaque, vendo tudo aquilo, de repente, ele sai com aquela. Eu faço questão de jogar isso assim, de forma meio irreverente, para provocar sua reflexão. De repente, ele sai com aquela. Paiê, como se fosse carioca, né? Paiê, eu estou vendo aqui o altar, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo o cutelo, mas tem um negócio aqui que está me... Pai, eu estou curioso. Onde está o sacrifício para o holocausto? Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Um adolescente conhecer princípios de sacrifício. Se fosse lá no Paraná, eu diria, onde é que aquele piá aprendeu isso? Vale a pena refletir sobre isso? Vale a pena refletir sobre essa questão? Onde é que aquele piá aprendeu? Quem disse para ele que para se adorar a Deus precisava de um animal? A que conclusão os irmãos chegam? Claro, todos sabem, eu só queria que um se manifestasse. A que conclusão nós queremos chegar? Educação espiritual.
Relação com Deus ensinada no lar. Eu vou me sentir um tanto constrangido, mas eu também, por outro lado, estou me sentindo orientado por Deus para lhes dar um testemunho. Eu não quero ser cansativo. Esta é minha filha primeira. Fique em pé, minha filha, por favor. Fique em pé. Em pé mesmo. Não fica mais do que isso. Tá? Essa é minha filha. Para a glória de Deus, uma teóloga. E, entre outros que ficaram. E ela, como a primeira, não podia ser uma testemunha melhor para estar aqui ouvindo o que eu estou dizendo. O seu pai chegava em casa, por força do hábito, para agradecer o que Deus fez naquele dia, no meu trabalho. Mas o que significa dizer isso? Eu sempre vivi na dependência de Deus. Deus nunca me deu nada mais e nada menos do que o que nós precisávamos. E eu chegava em casa, agradecia com a família o que Deus fez naquele dia. E já no mesmo momento do agradecimento, tinha as petições para o dia seguinte. E aí chegava ele, ela ou qualquer um dos outros: pai, e para amanhã? Aí a pergunta era a seguinte: de quantos pacientes particulares você precisa? Aí eu dizia, dependendo daquilo que eu tinha para fazer, eu dizia 8. Tá bom, pai. Pai, eu te peço, nós te pedimos, mande 8 pacientes particulares amanhã. Quando era de noite eu chegava: pai, quantos pacientes particulares Deus te deu? Eu digo 8, minha filha. 8, meus filhos. Iríamos agradecer. Aí tinha outro dia: pai, e amanhã você precisa de quanto? Olha, amanhã o pai precisa de 6. Eu precisava ser honesto comigo mesmo. E eu também não podia abusar da fé, porque eu sabia que quando eu precisasse de mais, Deus mandava mais. Naquele dia eu voltava: quantos, pai? 6, meus filhos. Era assim ou não era? Era assim ou não era? Tinha outro dia que eu chegava: pai, e amanhã? De quantos você precisa? Eu fazia todas as minhas contas e tal. Digo: olha, amanhã o pai precisa de 12. E eu dizia: meu Deus, não frustre os meus filhos, porque eles precisam te conhecer com precisão. Não mande nem 11, nem 13, Senhor, mande 12. Aí eu chegava em casa: pai, como foi o dia? Digo: foi maravilhoso. Quantos pacientes particulares Deus mandou? Digo: 12, meus filhos. Vamos orar. Era assim ou não era? Então, queridos, foi nessa dimensão que eu eduquei os meus filhos, conhecendo Deus como Jeová Jiré. Mas não só como Jeová Jiré, como Jeová Rafá, como Jeová Nissi, como Jeová Sebaô. De maneira que eles cresceram nesse clima de relação com Deus, de um amigo da família, de alguém, e esse alguém único, que nos entende, que nos conhece, que nos protege, que nos ensina, que nos ama, que nos guarda do perigo, que nos garante vida eterna com Ele na glória, e uma manutenção de qualidade de vida nesta terra. Mas eu não estou falando de qualidade de vida socioeconômica, não. Eu estou falando de uma qualidade de vida, principalmente na dimensão relacional com Ele. Com Ele. Então, quando eu leio isso aqui, Isaac, quantos minutos eu tenho?
Já foi, né? Já foi. Quando eu leio isso aqui, o que é que eu observo? É que a educação e o culto doméstico no lar faz tempo que existe. Não é invenção, não é coisa moderna, é coisa dos nossos ancestrais. E que não pode morrer. A educação cristã não começa quando alguém admite que precisa fazer alguma coisa, senão vai dizer o que não deve no púlpito, não. A educação cristã começa no lar, em casa. Em casa. Eu queria fechar mostrando Moisés. Posso usar os 3 minutinhos para fechar? Põe esse slide aqui. Moisés, até mais porque não está na sua pele, né, meu irmão? Aquela menina chamada Míriam. Aquela menina chamada Míriam, irmã de Moisés, assistiu, eu chamaria de o espetáculo da fé. Ao assistir todo aquele arsenal de cuidados, de construção de um projeto, de jogar Moisés num cesto, Rio Nilo abaixo. E Míriam contemplando aquilo por trás das folhagens. Só a eternidade vai nos dizer se ela quiser conversar conosco sobre o assunto. O que se passou no seu coração? Quantas emoções! E o vento soprando a favor de Moisés, para se encontrar com uma menina que, ao mesmo tempo, sentiu um calor fora do comum, a ponto de tomar banho no rio Nilo. E na hora que ela vai tomar banho no rio Nilo, o vento começa a soprar, trazendo Moisés para frente dela. E ela ainda acha Moisés bonito. Eu nunca vi neném tão bonito assim, porque neném sempre tem algumas deformidades provisórias, né? Até se ajustar tudo anatomicamente. Mas que menino tão lindo! Era o projeto de Deus, porque Deus sabia que encontraria na sua casa um casal responsável que lhe daria a formação espiritual para ele enfrentar o mundanismo do palácio mais tarde. A minha pergunta é: o que Deus lhe deu, o filho que Deus lhe deu, a filha que Deus lhe deu, para que o fez? Nós não sabemos. Prepare-o para o que Deus quer. Eduque-o para o que Deus quer. E não perderás por esperar. O tempo não permite mais. Amanhã a gente dá continuidade. Se bem que amanhã eu queria falar sobre a educação mais institucionalizada e tal, mas se o tempo permitir, a gente faz as duas coisas. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu estava ali pensando, quem sabe temos pais aqui que deram uma olhada para trás e disseram: já estou perdendo tempo, já perdi tempo na educação dos meus filhos, já
há algum tempo deveria ter começado. Você pode iniciar hoje. O Senhor pode restituir aquele tempo que você perdeu. Você deseja isso? Levante a tua mão e eu vou pedir ao pastor Eliezer orar por você, para que esse tempo seja reconstituído por Deus lá no teu lar. Com muito prazer. A esta altura, o irmão, a irmã é nosso convidado. Venha aqui que nós oraremos por sua vida. Não há nenhum demérito, não é vergonhoso, ninguém vai lhe cobrar por isso. Mas nem tudo está perdido quando se tem a Deus como nosso socorro. As penitenciárias estão cheias de Moisés, de Isaac, de Elias, de Jeremias, de Isaías. Já perceberam isso? Já perceberam? Muitos filhos. 60% dos presidiários que o irmão conhece são filhos de crentes. Pode vir mais para frente, por favor. Venham mais, venham mais, venham mais. Venham mais para frente para ficar mais fácil para aqueles que eventualmente queiram vir. Em seu lugar, eu não perderia esta oportunidade. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai que está nos céus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, estamos na Tua presença nesta noite, neste santo lugar, com muita humildade, com muito temor, Senhor, ministrei a Tua palavra, me dirigi aos Teus filhos, este público sábio, este público santo, este público especial, que o Senhor considera um povo zeloso e de boas obras. Eu quero rogar, Senhor, eu quero Te rogar, eu quero Te suplicar, uma bênção que contemple a todos aqui nesta noite, particularmente neste momento, aqueles que estão aqui na frente, na condição de pais, que certamente foram alcançados por Tua palavra e talvez responsabilizados por fazer mais e melhor pelos seus filhos nos lares. Senhor, nós sabemos que o Senhor não nos reúne sem propósitos. O Senhor tem finalidades específicas e especiais para acontecimentos desta natureza e desta magnitude, Senhor. Senhor, eu estou seguro
de que o Senhor está ganhando com isto nesta noite. O teu reino ganha com isto nesta noite. O futuro desta igreja ganha com isto nesta noite. As famílias desta igreja ganham com isto nesta noite. E eu me sinto, Senhor, um humilde e um pequeno partícipe neste processo. Senhor, eu levanto a minha mão e quero impetrar uma bênção para os pais aqui presentes neste lugar, Senhor. Aleluia. Que a minha mão, Senhor, seja a representação legítima da tua mão. Neste momento, Senhor, abençoa, Senhor, estes pais. Senhor, qualifica-os como mestres, mesmo na condição de pais, mas que sejam mestres, preparando seus filhos para o mundo de amanhã. Guarda-os do mal e ajuda-os a serem instrumentos especiais para representar o teu reino em meio às trevas. Que cresçam imunes do pecado, comprometidos com a tua palavra, conhecendo a tua palavra. Que estas famílias não permitam que os seus filhos cresçam procurando Mateus no Velho Testamento e vice-versa, Senhor. Ajude estas famílias, responsabilize estes homens e mulheres para dar o seu melhor para os seus filhos. Esta é a nossa oração. Darei com ele fica lá na base.